digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Santo e exaltado é o Senhor. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Aos de perto e aos de longe, que a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo esteja sobre todos. Vamos abrir o livro sagrado em Gênesis capítulo 13. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, meditar e na sequência nós vamos buscar a face do Senhor. É tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de invocar a Deus, para que Deus tenha misericórdia dessa terra. Essa terra que está enferma, essa terra que está doente, essa terra que está pandêmica, precisa do toque divino, precisa da misericórdia. E se tem alguém que vai clamar por isso, são os lavados e remidos no sangue de Jesus, que é a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gênesis 13, versículo 7, está escrito assim, irmãos: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Oremos, meus irmãos. Meu Deus e meu Pai, cada vez que lemos para pregar, nós oramos, porque de nós mesmos não temos palavras nenhuma. Mas eu sei que o Senhor tem palavras. Palavra de revelação, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Por isso, Senhor, ajuda-nos a receber a Tua palavra, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Amados, pode sentar na presença de Deus. Nós não vamos prolongar com essa palavra, mas eu quero que todos prestem muita atenção em um detalhe, do quanto é importante termos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O chamado de Deus, a vocação de Deus, a bênção de Deus, a unção de Deus, a presença do Senhor sobre nós continuamente, como essa mesma estava sobre a vida de Abrão. Vou falar Abrão porque nesse tempo ainda não tinha mudado o nome. Mas esse é aquele homem que ouviu o chamado de Deus quando ele ainda estava na Mesopotâmia, que era cerca um pouco mais de 1000 quilômetros da terra de Canaã, onde ele se encontrava agora. Deus disse a Abraão no capítulo 12: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu serei contigo, abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão reconheceu a voz do Senhor e tomou a sábia decisão de obedecer a Deus. E na sua saída,
ele levou consigo um sobrinho que estava órfão, e o nome dele era Ló. A essas alturas, Abraão tinha 75 anos de idade. Então diz a palavra que saiu ele, Sara, sua esposa, e Ló, o seu sobrinho, e viajaram para essa terra distante, essa terra desconhecida. Ele foi debaixo do manto das promessas. E ali o Senhor mostrou para ele toda aquela terra e disse: toda essa terra eu darei aos seus descendentes. Aí houve uma situação muito difícil, material, financeira, uma crise, houve fome na terra. Para você ver que esse negócio de crise, irmãos, isso é antigo, né? As crises são diferentes, mas crise, desde que existe ser humano sobre a face da terra, elas existem. Então eles saíram de Canaã e foi mais para o sul, ou seja, foram para o Egito. E o Egito seria um lugar totalmente improvável para que eles prosperassem. Mas acredite, eles prosperaram. Tanto Abraão, como o seu sobrinho. Aí eles voltaram e o rebanho deles cresceu tanto que os pastores de Abraão com os pastores de Ló começaram a ter contenda, né? Por causa do espaço onde deveria cuidar da sua prosperidade, ou seja, cuidar do seu gado. Então Abraão chamou Ló, o seu sobrinho, com o qual saíram juntos daquela terra distante. E eu fico impressionado, né? Com esta fé, esta segurança, essa certeza que Abraão tinha da graça de Deus, da bênção de Deus sobre a sua vida. Então ele diz assim: Ló, meu sobrinho, é o seguinte, que não haja contenda entre mim e ti, eu e você, nem entre os meus pastores e os seus pastores, porque irmãos somos. Agora, a essa altura, Abraão, que era no caso o líder, o principal, ele, se ele quisesse, ele poderia ter escolhido a área que ele gostaria de ficar, mas não. Ele falou para Ló o seguinte: Ló, a terra toda está diante de nós, aparta-te de mim, escolhe o lado que você quiser. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Ele passou a bola para Ló. E Ló olhou, segundo a visão humana, ele olhou as planícies, né, do Jordão, próximo ali do Mar Morto, porque fala que era próximo ali de Sodoma e Gomorra, tal. E ele falou: tio, eu quero aquele ali, aquela campina verde, ali vai dar certinho para todo o meu gado. Ou seja, aos olhos humanos, a escolha dele estava colocando ele no lucro. Porque se você estiver nesse ponto, já estive lá algumas vezes, você olha para o lado da campina do Jordão, não no tempo da seca, no tempo da seca fica tudo marrom também, mas no tempo que está regado, realmente é uma coisa linda, é uma planície a quilômetros a perder de vista. Mas se você olha para o outro lado, irmãos, as montanhas da Judéia é só pedra, é só areia, é um verdadeiro deserto. Foi o que sobrou para Abraão, mas ele colocou a proposta, ele falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. Como Ló escolheu o lado da planície, o que sobrou para Abraão foi aquele lado daquelas montanhas, aquele lugar do deserto, aquele lugar árido. Amados, parece que quando Ló acabou de escolher e que eles iam apartar, dá a impressão que aquilo foi um alívio para Abraão. Dá a impressão que veio assim, estou livre, meu sobrinho que vai cuidar da vida dele, que eu vou cuidar da minha. Diga assim comigo: tem coisa em nossa vida que é perda, mas outras, livramento. Não sei, de repente você que está aqui, você que está distante, tem pessoa que nesse momento está chorando por uma determinada perda. Presta bem atenção.
Se a bênção de Deus estiver sobre a sua vida, pode ser que não esteja acontecendo uma perda, mas um livramento. Eu acho interessante, irmãos, que logo depois que eles se apartaram, Deus veio se revelar para Abraão. Verso 14 diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: escute, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Parecia um momento de perda, mas na verdade foi um momento de grande revelação de Deus. Naquele momento Deus mostrou todo o país para ele. Ou seja, a sua parte não é simplesmente as campinas verdes das margens do Jordão, mas tudo. Está vendo lá o mar da Galileia? Herança. Está vendo lá as margens do mar Mediterrâneo? Herança. Está vendo aqui o município, essas montanhas da Judéia, onde está Jerusalém? Herança. Aonde a sua vista alcançar, este lugar eu te dei, e dei também para a sua semente, para os seus descendentes para sempre. E diz a palavra que por ali Abraão armou as suas tendas, edificou um altar e sacrificou. Ou seja, ele glorificou o nome do Senhor. Amados, se há uma coisa que nós não podemos perder, é a graça. Se há uma coisa que nós não podemos perder, é a comunhão. Se há uma coisa que nós não podemos ferir, é o nosso pleno relacionamento com o Senhor. Aquela certeza que onde eu estiver, Ele está comigo. Aquela certeza que também aonde Ele me enviar, Ele estará junto. Ainda que aquilo pareça uma perda, ainda que aquilo pareça um sacrifício, ainda que aquilo pareça um prejuízo, se Deus mostrar e conduzir, eu posso ir sem medo, porque aparentemente e momentaneamente parece que aquilo não tem resultado, mas o tempo vai passar e lá na frente o resultado da presença de Deus em minha vida, me dando a direção e me abençoando, vai fazer a diferença de qualquer uma outra escolha. O preço que você tiver que pagar para ficar em comunhão com o Senhor, o que você tiver que renunciar para poder agradar a Deus, faça. Mas não faça com tristeza, não. Faça para a honra e glória de Deus. Faça glorificando o nome do Senhor. Em muitos sentidos, ou em todos. Eu e Deus é lucro. Enquanto muitas vezes, para muitos parece que é eu e mais, e mais, e mais, e mais, e uma somatória de tantas coisas, inclusive pessoas. Eu penso que é naquilo que está o meu sucesso, o meu resultado. Mas se tiver eu e Deus, independente, irmãos, das circunstâncias, independente se é planície ou deserto, com Deus nós estamos sempre em vantagem, com Deus nós estamos sempre em lucro. E eu digo uma coisa para os irmãos: a partir daquele momento que a pessoa se converte e faz uma aliança com Deus, a palavra de Deus vai mostrar que não existe nenhum interesse da parte de Deus em quebrar essa aliança conosco. Nós sim podemos quebrar a nossa aliança com Ele, por causa de coisas terrenas, às vezes até por causa de bobagem, de coisas passageiras e momentâneas. Mas Ele não está interessado em quebrar a aliança conosco.
E se nós fizermos a nossa parte, zelando, assim como fez Abraão, para mantermos a nossa aliança com Ele, independente do tipo das circunstâncias, Ele estará conosco e nos dará vitória. 2 versículos aqui em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 3, o Senhor está dizendo para aqueles que permanecem na presença dEle: bendito será tu na cidade e bendito será no campo. Ou seja, se você mora na cidade, você será bem-aventurado, mas se você mora no campo, será bem-aventurado também. Se você trabalha na cidade, você será bem-aventurado. Se trabalha no campo, será bem-aventurado também. Eu mais Deus é lucro, é multiplicação, não é soma não, é multiplicação. Vitória, no versículo 6, 28, versículo 6. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Se eu mantenho a minha aliança com Deus, a sua presença fará a diferença na minha vida, na minha história. Não só, como eu já disse, não só para essa instância momentânea, mas eu tenho que saber que o mesmo Deus que cuidou de mim no passado está cuidando agora. Eu tenho a certeza que Ele vai cuidar amanhã, que Ele vai cuidar a semana que vem, que Ele vai cuidar até o dia que eu der o último suspiro aqui na terra. É promessa dEle. Amém, meus irmãos? Bem, só para nós concluir, vamos ver então o desfecho, né, irmãos? Num determinado dia, lá no meio daquela terra árida, naquele deserto, Abraão está lá com as suas tendas e 3 pessoas chegam lá. Sabe quem eram aquelas 3 pessoas? 3 anjos. Quem vive aliançado com Deus, recebe a visita dos anjos do Senhor. E aqueles anjos foram com 2 notícias. Quem gosta de notícia boa aí, diga glória a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que até o final dessa semana vai chegar uma notícia boa no seu celular. Você que está assistindo, dá um glória a Deus forte aí, porque os daqui também fracos. Você não crê, não? Aleluia, estou te falando no Espírito. 2 notícias. Primeira, que Sara iria se engravidar com 89 anos de idade. Segundo, que aqueles anjos iriam sair dali e ia para Sodoma, para destruir Sodoma e Gomorra. Foram essas 2 notícias que chegaram. Opa! Mas lá em Sodoma mora meu sobrinho. Mas não foi ele que escolheu? Campinas verdejantes, uma coisa maravilhosa. Pronto, lá vai o tio ter que gastar tempo em intercessão para Deus ter misericórdia. E Abraão, depois que os anjos foram embora, Abraão orou, intercedeu: Senhor, Tu não pode destruir o justo junto com o ímpio. E o Senhor disse: se tiver 50 justos naquela cidade, eu não destruirei por amor deles. Se tiver 40, eu não destruirei. Se tiver 30, eu não destruirei. Se tiver 20 justos, eu não destruirei. Se tiver 10 justos lá, por amor dos 10, eu não destruirei. Mas infelizmente não tinha ninguém lá que servia a Deus. E pela intercessão de Abraão, os anjos foram, tiraram Ló com a esposa e as 2 filhas para fora. E depois disso, meus irmãos, não sobrou nada. Fogo e enxofre. Até hoje os arqueólogos vivem lutando, procurando e até deduzindo determinadas ruínas para saber onde era Sodoma e Gomorra. Ainda é difícil até de encontrar as ruínas. Foi uma destruição total. É o lugar onde Ló tinha escolhido. Então muitas coisas, irmãos, que a pessoa, sem nem buscar a direção de Deus, enche os olhos e acha que aquilo vai ser um sucesso, uma prosperidade, uma maravilha. Amados, sem a bênção de Deus,
Estava escutando? Sem a bênção de Deus, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que às vezes quando nós chamamos as pessoas para a obediência à doutrina, à palavra de Deus, a pessoa pensa que pode ir apenas fazendo de conta que está servindo a Deus e vai dar certo a si mesmo. Não vai! Aqui mesmo, irmãos, eu já descobri que já houve pessoa que acha que eu sou muito exigente na pregação. Já teve vez eu ser acusado, pastor, se o senhor continuar pregando duro desse jeito, a igreja nunca vai encher. Que duro, irmãos. Não tem nada de duro. Nós temos que aprender o caminho de Deus. Porque ou a gente quer realmente servir a Deus, ou nós estamos fazendo de conta. Quem aqui quer que todas as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida? Levanta a sua mão e dá glória. Quem quer que a pregação seja só mais ou menos? Diga aleluia. Irmão, se o povo quiser uma pregação só mais ou menos, eu vou falar, Deus, aqui não vai dar para mim ficar não. Porque como é que eu vou fazer? Eu vou pregar mais ou menos? Não vou ensinar toda a doutrina da palavra de Deus? Como é que nós vamos ser abençoados? Como é que a gente vai romper? Como é que vai vencer o inimigo? Como é que vai vencer a pandemia? Como é que vai ficar preparado para encontrar com Jesus? Diz a palavra de Deus, irmãos, que nós temos que ser fiel no pouco e no muito. Se nós formos fiéis no pouco e no muito, então Deus vai nos honrar, assim como Ele honrou a Abraão. Ele honrou Abraão. E por causa da fé de Abraão, ele conseguiu gerar o livramento até para o seu sobrinho. Senão ele tinha virado torresmo também lá em Sodoma. Graças a Deus que a intercessão de Abraão fez com que ele recebesse o livramento. E aquele juízo foi tão terrível que os anjos falaram assim: saia logo e não olhe para trás. Quando estavam subindo a colina, começou a acontecer as explosões, a mulher de Ló não aguentou a tentação, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Para você ver que não é brincadeira mesmo. Eu digo para os irmãos, independente de outros querer ou não, eu estou me esforçando a cada dia para levar Deus a sério como Abraão levava. Eu não sei você. Eu estou me esforçando para levar. E sabe o que é levar Deus a sério? É levar a palavra a sério. É isso. A gente não vai ver Deus por aí para Deus ir lá e falar com a gente assim, conversar como a palavra está aqui, ó. É a Bíblia, o ensinamento da palavra. Amém, igreja? Então, se a bênção e a unção estiver com a gente, tanto faz ir para a esquerda como para a direita, que vai dar certo. Vamos orar? Vamos clamar? Eu quero que você clame, não quero que você reze, não. Você vai clamar, você vai falar com Deus, e aquilo que o Espírito Santo te mostrar que precisa de mudança, Espírito Santo, eis-me aqui, pode falar. É para a esquerda, o Senhor quer que eu vou. É para a direita? Estou junto. Se o Senhor está comigo, eu e mais Deus é igual multiplicação, bênção, vitórias, conquistas, coisas grandes para a glória de Deus. Quem quer, diga aleluia.